Oi, pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. E esta aula aqui de hoje, uma aula especial, a gente vai considerar como a aula zero sobre Raspberry Pi Pico. E essa aula também vai servir como um aquecimento aí para o nosso mini curso que a gente vai realizar amanhã a partir das 10 para os alunos aí da Microgenius Academy, justamente aí sobre a Raspberry Pi Pico. A Raspberry Pi Pico é uma ótima ferramenta aí na área de microcontroladores, disponibilizando internamente aí um núcleo ARM Cortex M0 Plus, na verdade dois núcleos ARM Cortex M0 Plus, e no nosso mini curso nós utilizaremos para fazer a programação o MicroPython, que vamos dizer assim uma simplificação da linguagem Python para se trabalhar aí com a Raspberry Pi Pico. É interessante a gente entender que quando a gente trabalha com Python, a gente é diferente de se trabalhar com linguagem C. A linguagem C é uma linguagem compilada, então a gente necessita de um compilador, alguém que vai fazer a tradução do arquivo, né, para o arquivo que a máquina realmente entende. No caso do MicroPython é diferente. A linguagem Python é uma linguagem interpretada. Então, antes da gente programar, escrever os nossos programas ou scripts, aqui no caso do Python, a gente tem que instalar na Raspberry Pi Pico o programa, né, o interpretador que vai interpretar os códigos que a gente for passando para ela. E essa nossa aula zero aqui, o meu objetivo é isso, é mostrar um pouquinho aí das ferramentas que você vai precisar para desenvolver seus projetos utilizando a Raspberry Pi Pico e a linguagem Python, na verdade o MicroPython. O que você vai precisar? Você vai precisar ter, obviamente, uma Raspberry Pi Pico, tá aqui, uma Raspberry Pi Pico, você vai precisar dela. Vai precisar também de um firmware especial para instalar o MicroPython dentro da sua Raspberry Pi Pico. Esse firmware você pode baixar de duas formas, ou no site da Raspberry Pi, ou então no site do próprio MicroPython, tá? Tem uma página especial também do MicroPython, com versões do firmware para diversos modelos aí de microcontroladores. E você também é interessante, não é obrigatório, mas é interessante que você tenha um IDE aí para desenvolver o seu programa com Python, seja para o Raspberry Pi Pico ou seja para outras plataformas. E eu recomendo que vocês conheçam esse software aqui, Tone. Ele é bem interessante porque ele é multiplataforma, você pode instalar aí em Windows, sistemas operacionais da Apple e também em Linux, e ele já instala o Python que você vai precisar estar trabalhando se você não for trabalhar aqui com o MicroPython, né? Se você quiser desenvolver seus programas em Python para o computador, você não precisa nem instalar Python se você trabalhar com Tone. Ele já vem com todo o pacote e daí você faz uma instalação só, e para o pessoal que está iniciando é uma ótima solução. No meu computador aqui já está instalado. Utilize essa versão nova aqui, 4.1.4, tá bom? Que ela vai ter alguns recursos aqui que a gente vai estar precisando, inclusive esse de se conectar na sua placa aí, Raspberry Pi Pico, tá bom? Aqui no site da Raspberry, se vocês vierem aqui em Documentation, descerem aqui um pouquinho aqui, ó, Microcontrollers, vai ter todas as informações aqui referente à placa Raspberry Pi Pico ou a Pico W, que é aquela que também tem o hardware para comunicação sem fio. Sobre o chip, né? Sobre o chip, o microcontrolador RP2040, que é o nosso núcleo, nosso cérebro aqui da Raspberry Pi Pico. Informações sobre o MicroPython e informações aqui sobre também o SDK para programação em C++. Mas o nosso objetivo aqui é Python, vou clicar aqui. Ele já vai vir aqui direto, aqui então explica os primeiros passos. E aqui fala justamente do arquivo de firmware que eu estava comentando com vocês, o F2. Ó. Então aqui ele vai estar sempre a versão mais atualizada. Você pode fazer o download tanto por aqui, ou então no site do MicroPython, você pode vir, pode procurar Raspberry Pi Pico por aqui. Vamos ver se a gente acha aqui ela. Então, são um monte de placas aqui, né? Aqui, ó, Raspberry Pi Pico. E aqui embaixo tem lá os arquivos também, esse arquivo UF2 aí, que é o firmware com o interpretador aí do MicroPython para você poder escrever os seus programas. Faz o download, seja por aqui ou então
por aqui, tá? E agora a gente vai fazer então o procedimento, vou mostrar aqui para vocês o procedimento para vocês instalarem esse firmware na Raspberry Pi Pico. Eu vou mostrar aqui a placa. Qual que é o procedimento, pessoal? Vou tirar aqui, tirei o cabo de alimentação, tá aqui. Para a gente realizar o processo de instalação do firmware nela, a gente tem que pressionar esse botãozinho aqui. Deixa eu ver o nome aqui do botão direitinho. Boot Cell, tá? Tem que pressionar, segurar esse botãozinho pressionado e daí você vai lá e pluga o seu cabo de alimentação. Fazendo esse procedimento, vai aparecer uma unidade de disco no seu computador, que é uma unidade de disco aí da Raspberry Pi Pico. Vou abrir aqui a unidade. Você vai encontrar ela, então, no seu gerenciador de arquivos aqui, né? No seu Windows Explorer, vai estar lá, olha lá, né? E está aqui. Agora, para você realizar, então, a gravação do firmware, basta você pegar o firmware que você fez download, arrastar e jogar aqui para dentro. Pode dar sim nessa opção. Fazendo esse procedimento, automaticamente a sua Raspberry Pi Pico ela vai resetar, vai dar um reset aí nela e já vai subir a aplicação rodando do Raspberry Pi Pico. Ah, detalhe, pessoal, se você está plugando a sua placa Raspberry Pi Pico pela primeira vez no seu computador, esse procedimento ele pode demorar um pouquinho. Então espere todo o procedimento acabar, tanto no momento que você pressionar o botão e plugar, quanto no segundo momento, porque o Windows também vai reconhecer, instalar os drivers necessários para o hardware e assim por diante, tá bom? Então aqui no meu computador esse procedimento já tinha sido previamente realizado. Então, ok, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso gerenciador, aqui na questão de hardware aqui do computador. Olha lá. Então, uma vez que está o firmware já do MicroPython, vai aparecer isso daqui, ó, na identificação de outros dispositivos no seu Windows. Board em FS Mode aqui. E também no gerenciador de dispositivos, aquele mais antigo, se você vier aqui em portas com, isso aqui não tem nada a ver, tá, pessoal? Não fiquem achando que é isso aqui que dispositivos não reconhecidos. Isso aqui é coisa do meu computador, que está sem o driver correto. Aqui, ó, isso daqui que é importante. Com aqui, ó, portas com e LPT, ó. Então ele vai também criar uma porta com virtual. Olha que interessante. Um canal de comunicação aí, uma porta de comunicação serial e vai atribuir aí um endereço e um nome aí com um número para essa porta de comunicação. No meu caso aqui foi com 6. No de vocês provavelmente vai ser diferente. E sempre que vocês mudarem de porta USB do computador, provavelmente vai enumerar aqui com outro número, ok? Então, beleza. Então, agora vamos ver se realmente está funcionando aqui o MicroPython aqui na nossa placa Raspberry Pi Pico. Antes da gente abrir lá o IDE, o Tony, a gente vai tentar fazer o seguinte, a gente vai tentar usar aqui um terminalzinho serial. Então eu estou com esse PUT aqui, que é um software de terminal, dá para fazer acesso SSH em sistemas operacionais, mas eu vou trabalhar aqui com ele em serial. Ó. Serial, vou colocar a mesma numeração que está aqui, com 6. A velocidade aqui, a taxa de baud rate, pode manter como 9.600, tá bom? E vou clicar aqui em Open. Vou abrir aqui. Abrir aqui. Vou dar um Enter. Olha que interessante. Já apareceu aqueles 3 sinaizinhos de maior, que é a indicação do prompt, né, do console Python. E a partir daqui a gente já pode começar a escrever alguns códigos em Python. Então, por exemplo, a gente pode dar um print. Print. Olá. Mundo. Tem que colocar string aqui entre aspas, tá bom? Vou dar um Enter. Olha lá, olá mundo. Quem que está executando isso daqui, pessoal? Quem está executando isso daqui não é nenhum Python no meu computador, é um MicroPython rodando lá dentro da Raspberry Pi Pico, ok? Agora vou acrescentar aqui
algumas coisinhas. Vou colocar aqui alguns outros comandos. Ó, import machine, para a gente importar aqui os arquivos, a biblioteca com as informações de hardware da Raspberry Pi Pico. Vamos agora trabalhar aqui com o LED que já vem na própria placa. O LED que está na própria placa, ele está no pino de I/O 25 da Raspberry Pi Pico. Então, eu estou chamando de LED placa, tá? Estou pegando lá da biblioteca Machine, vou trabalhar aqui com o pin, com a configuração de pinos, né, de I/O. O pino de I/O 25 vai ser configurado como output. Agora eu vou jogar. Vou dar Enter aqui. Esses comandos aqui estão sendo interpretados, né? O MicroPython lá da Raspberry Pi Pico está recebendo esses comandos e está interpretando. Então agora eu vou jogar o valor 1 nesse LED aí, placa 1. Ó, fiquem atentos. Aqui, ó. O LEDzinho vai estar bem aqui, ó. Bem nesse ponto aqui, ó. Olha lá. Acendeu o LED. Aqui, ó. Esse LED aqui na própria placa, né? O LED que está para testes mesmo, né? Montado aí na própria placa. E a mesma coisa aqui, eu posso pegar, mudar aqui o valor, colocar agora 0 e jogar o 0 ali na entrada. Olha lá, apagou o LED. Certo? Então nós já estamos trabalhando com o MicroPython nesse momento. O MicroPython já está devidamente instalado na nossa placa Raspberry Pi Pico e já está conseguindo interpretar nossos comandos e fazer as execuções que a gente quer com ele. Tá bom? Isso daqui é o que eles chamam de RAPL. Eu não sei exatamente a pronúncia aqui desse recurso, vamos dizer assim, mas é uma forma que eles já deixam o interpretador rodando num loop infinito para você conseguir executar comandos que cheguem pelo canal de comunicação aí serial, tá bom? Então isso já é uma espécie de uma aplicação que está rodando, já é uma aplicação que está rodando. Mas essa não é a única forma de você trabalhar com a Raspberry Pi Pico. Vou sair aqui. Uma outra forma é você utilizando, então, como eu comentei, um IDE para isso, para escrever os seus programas aí em Python. Eu vou utilizar, como eu falei, o IDE aqui, Tony. O meu Tony já subiu aqui conectado na placa Raspberry Pi Pico, olha aqui embaixo, aqui, ó, no shell aqui, né, no nosso console. A mesma coisa. Print, olá, mundo. Ele já está executando. A MicroPython, lá da placa Raspberry Pi Pico, já está executando, ok? Mas como que ele já se conectou? Porque a gente tem que fazer uma configuraçãozinha. Então, quando você instala o Tony, na verdade o Tony é uma ideia para trabalhar com Python, tá, pessoal? É simplesmente para trabalhar com Python. Geralmente ele vai estar trabalhando com Python no seu computador. Como eu falei, ele já instala também uma distribuição de Python. Tá bom? Então, por isso que ele é legal para o pessoal que está iniciando, porque você não precisa primeiro instalar um Python, depois instalar um IDE e depois configurar tudo. Esse daqui não. Esse daqui ele já instala aí como se fosse um containerzinho já com o Python dele para ele estar trabalhando. Mas você pode configurar qual Python que você quer trabalhar. Então você pode vir aqui em Tools, Options, Interpreter, e daí aqui você consegue configurar, olha lá, local Python 3, remote Python 3, se você for trabalhar com SSH, com outro dispositivo, e aqui os MicroPythons também, olha que bacana, tá bom? Então, se tivesse aqui local Python 3, ele ia trabalhar com o Python aqui no computador. No caso, eu selecionei aqui Raspberry Pi Pico, ele está trabalhando com o Python da Raspberry Pi Pico. É possível também você fazer a própria instalação do MicroPython, daquele firmwarezinho, por aqui. Também é possível, tá?
Não foi o caso que a gente fez, a gente arrastou e jogou, mas também é possível vir por aqui e fazer a configuração. No meu caso aqui já está ok, já está aqui devidamente configurado, e agora eu posso, a gente pode, por exemplo, escrever um programinha aqui, simples, mas não usando aí simplesmente o console, né? Escrevendo um programinha aqui, num arquivo aqui do MicroPython. Então, olha lá, importamos aquela biblioteca Machine, que tem as informações de hardware, essa biblioteca de timer, definimos lá novamente o LED da placa, né? Que é o pino de I/O 25, como saída, e aqui colocamos um loop infinito aqui, ó. Então a gente pega a placa, coloca lá o valor 1, dá um tempo de 5 segundos, espera, colocar 0, dá um tempinho, vou até diminuir aqui esse tempo, colocar 2 segundos. E a gente pode, então, executar isso daqui no hardware. A gente pode executar isso daqui no hardware. Olha lá. Já está executando. Então, esses daqui eram os primeiros passos que eu queria passar para vocês. Tem muita coisa, pessoal. Tem como salvar esse arquivo aí dentro da Raspberry Pi Pico. Vou dar mais informações aí sobre todo esse processo para vocês aí no mini curso que a gente vai estar realizando amanhã para os nossos alunos. Tá bom? A gente vai trabalhar, vai fazer alguns projetinhos aí simples, básicos, mas legais para o pessoal aprender. Ok? Quem ainda não é aluno da Microgênios, não perca essa oportunidade. Aí embaixo na descrição você encontra aí links especiais para fazer a sua matrícula na Superformação, ganhar todo o conteúdo da Microgênios, as formações, a formação de programadores especialistas em microcontroladores, a formação Internet das Coisas com SP32, a formação para iniciantes em programação e microcontroladores utilizando a LabGênios, todo o conteúdo do clube de membros e também acesso aí aos mini cursos que a gente está realizando aqui nessas férias de julho, tá bom? Quem já perdeu alguns mini cursos, fique tranquilo que as gravações em breve estarão disponíveis lá dentro da Microgênios Academy, e, inclusive com a opção de vocês gerarem o certificado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês, bons estudos e projetos, e aguardo vocês aí no nosso mini curso amanhã, para a gente estar conversando ao vivo. Bons estudos e projetos a todos.